Uma das dificuldades que eu vejo para gente que faz acupuntura, principalmente quando a gente está no começo, isso é uma coisa característica da medicina chinesa, ou desculpa, da cultura chinesa, em que na medicina chinesa, na acupuntura, a gente vai encontrar vários raciocínios, vários princípios que muitas vezes eles não se complementam e eles podem até ser contraditórios, mas todos eles têm validade. É uma coisa impensável para a gente, para o leigo, na verdade, porque quem se aventura, por exemplo, a estudar física, vai encontrar um paralelo de teorias que não batem entre si, que problemas que ficam em suspenso porque ele não é resolvido de um jeito que até então se resolvia. A gente tem, por exemplo, uma divisão da física clássica newtoniana e a física mais atual. E isso é muito comum na acupuntura e causa muita confusão para a gente. Por exemplo, o acupunturista geralmente é apresentado aos 5 movimentos, que normalmente se chama de 5 elementos, como sendo um raciocínio básico e geral. E não é. Tá? A gente também se apega muito ao diagnóstico pelas síndromes, como se fosse um diagnóstico único, que também não é. As síndromes, geralmente, ela é mais direcionada para quem vai trabalhar com fórmulas, tá? Embora, mesmo que você trabalhe com fórmulas, com a fitoterapia chinesa, tem outras categorias de patologias que você tem que considerar. A síndrome, nesse caso, vem a complementar. Por exemplo, doenças de invasão por calor, que é uma coisa diferente da invasão de frio. Eu posso até encontrar síndromes, características em alguns quadros de invasão de frio ou invasão de calor. A síndrome aqui é um raciocínio auxiliar. Também vamos ter, né, as doenças que a gente aqui no Ocidente chama de quadros neurológicos, são as de perda de força, de paralisia, que é uma classe de doenças dentro da medicina chinesa, em que muitas vezes a gente até vê muito en passant nas escolas, nos cursos, mas não fica na cabeça da gente. E aí fica aquela ideia de que síndrome é tudo na vida. Na acupuntura, eu acho bem complicado porque a gente tem um parâmetro dos 5 movimentos. No início a gente tenta se apegar àquilo, a gente valoriza muito aquilo. Mas, por exemplo, nós temos um raciocínio básico também para pensar em tratamentos que é mais antigo que os 5 elementos, ou 5 movimentos. A gente vê, e não sei se para você, mas para mim, na verdade, foi muito incompreensível. Na época é uma coisa que até me apresentaram assim, olha, antigamente a acupuntura não conhecia tantos pontos e eles elegeram os 5 pontos Shu antigos. Você já ouviu falar disso? 5 Shu antigos? Pois é, e ele é um raciocínio diferente dos 5 elementos. Pode até existir alguma coisa paralela aos 5 movimentos, porque eles coincidem, os pontos dos 5 movimentos, eles também estão classificados em termos de madeira, metal, terra, água, fogo, mas eles são mais que isso. E na verdade não é uma questão só de os antigos não conheciam tantos pontos e pegaram aquilo, a coisa é mais profunda. E esse raciocínio dos 5 pontos Shu antigos, ele tem uma diferença dos 5 elementos, dos 5 movimentos, que privilegia muito a noção de geração e controle. O 5 Shu, ele não é atento a isso. E ele tem um raciocínio também que é contraditório ao, por exemplo, o relógio dos meridianos, o relógio da maré dos meridianos, que nós temos uma sequência em que uma onda energética, ou seja, uma maior expressão energética, a cada horário do dia, a cada 2 horas, ela predomina em um meridiano. E isso, inclusive, também é importante porque vai gerar a noção de meio-dia, meia-noite. Mas eu não vou trazer mais essa confusão. Eu vou só centrar a discussão aqui na questão dos 5 Shu antigos e esse relógio energético e também ver um pouquinho a questão dos 5 movimentos. Os 5 Shu antigos, né, ele tem uma característica muito importante, que é a ideia de que a energia ela brota nos meridianos nas extremidades dos membros. Lembra? Então eu tenho aqui os pontos Qin, Yin e por aí vai. E a partir disso se considera o uso de cada um deles para determinadas ocorrências patológicas. Por exemplo, vocês vão ver aqui quadros de calor e de exuberância de calor, eu vou usar os pontos aqui, das pontas dos dedos. Nos pés também é válido.
vocês vão ver que, por exemplo, alguns problemas de vermelhidão, de problemas ligados a excesso de calor, são tirados pelas pontas dos dedos, né? F1, VB43, esse nome até confunde a gente, porque dá a ideia de que F1 está começando lá no pé e VB43 está, ou 44, na verdade, está acabando no pé. O sentido do caminho da energia, de que ela brota numa região e acaba em outro. Essa numeração tem relação direta com a ideia de horário dos meridianos, o horário da maré dos meridianos. Nos 5 chus não é isso que é importante. Na verdade, ele vê o contrário. Ele vai ver que cada meridiano vai surgir nas extremidades. E aí, a localização de cada um dos 5 pontos chus teria uma função específica. Isso é verdade, mas a gente tem que considerar que dão pequenas diferenças de um meridiano para outro. Por exemplo, enquanto os pontos de estômago, de vesícula, lá nas extremidades eu tiro excessos, assim como aqui ID, pericárdio, TA, intestino grosso, no R1, no rim, não é bem o excesso que eu vou poder tratar melhor ali. Ele tem algumas outras funções importantes. Então, é importante a gente entender os 5 chus, mas a gente também precisa considerar a particularidade de cada meridiano. E esse raciocínio dos 5 chus, ele é primordial em várias patologias que você já tenha visto protocolo para tratamento. Mas a gente nem se dá conta. Por exemplo, você vai ver que, olha, quadro de calor na garganta, você deve ter aprendido aqui a usar o IG1, sangrar até, né? Ou o P11. E é basicamente tirado dos 5 chus, tá? Não é dos 5 elementos. E nós vamos ter vários outros pontos com essas características de uso que vem justamente da observação do funcionamento dos 5 pontos chus antigos. Uma coisa que é interessante, todos esses raciocínios que eu falei, horário dos meridianos, 5 chus, 5 movimentos, isso é tudo empírico. E aí que bagunça a nossa cabeça. E para o chinês, não, ele aceita tudo. O problema que a gente tem é a dificuldade de juntar tudo isso na nossa cabeça. Até porque nem sempre é simplesmente o caso de juntar. É o caso de eu considerar um tratamento escolhendo um método de raciocínio. E aí a gente vai vendo na prática, dentro dos casos que a gente atende, qual método de raciocínio, qual princípio seria mais aplicável que a gente está usando. E para jogar mais lenha nessa fogueira, ou mais areia nessa conversa, eu vou chamar atenção para um outro detalhe. É que a gente se preocupa com as síndromes como o grande diagnóstico da área da acupuntura, mas nós temos na acupuntura mesmo o Liu Jin, que é um raciocínio de como a medicina chinesa entende a fisiologia. O Liu Jin a gente aprende só como união de 2 meridianos do alto e o baixo. Cada escola tem uma denominação para isso, mas o Liu Jin, quando a gente vai estudar a fundo, ele se refere à relação entre o interior do corpo e o exterior. E a gente tem as camadas mais superficiais. Você já notou que Taiyang, traduzindo, é o grande Yang. Yang tem a ver com o exterior. Então, é o meridiano que mais se relaciona com a parte exterior. E nós temos, nessa área do Yang, um meridiano que está mais próximo ao interior, que é o Yangmin. Mas esse Yangmin, ele tem um intermediário, um outro canal, que gerencia tanto o que acontece na esfera do meridiano mais exterior e na esfera do meridiano mais interior, ou das camadas. Então, entre o Taiyang e o Yangmin, eu tenho o Shaoyang. E isso, quando eu passo para o interior, também se modifica, que aí eu vou ter contato com os meridianos Yin, que é o Taiyin, o Jueyin e o Shaoyin. A gente geralmente aprende desse jeito, mas você vai pegar um autor muito importante dentro da medicina chinesa que ele faz uma pequena inversão aí. Ele fala do Taiyin, do Shaoyin, Shao como intermediário e Jueyin. Essa é uma discussão complicada, mas ela é muito importante para quem quer se aprofundar em fisiologia, pela medicina chinesa, pela acupuntura e melhorar a qualidade dos seus tratamentos. O objetivo desse vídeo é só abrir a cabeça para esse raciocínio mais amplo dos princípios orientadores da medicina chinesa para a acupuntura e para a fitoterapia. Então, hoje é só isso que eu ia falar, só problematizar, e com o tempo eu pretendo ir trazendo mais conteúdos que vão ajudar a clarear um pouco a visão e entendimento desses princípios e dessas diferenças.